E hoje, no 16 Válvulas, mais uma entrevista de mais um dos intervenientes no desporto motorizado. Já passaram por aqui nas entrevistas exclusivas de 16 Válvulas todo o tipo de intervenções que são necessárias no desporto motorizado. Faltava-me falar aqui no caso concreto de, vamos chamar-lhe assim, daqueles que são os responsáveis, os comissários responsáveis pela realização de algumas das provas. Já passaram por aqui alguns elementos, até da última vez da presença portuguesa, neste caso de comissários portugueses que foram às 24 horas de Le Mans, da última edição, e tivemos aqui a presença da Sandra, portanto, que foi um momento também histórico. Mas hoje tenho aqui um eburense comigo, Nuno Pitti aceitou o meu convite, estamos a jogar em casa aqui no 16 Válvulas, mas ele aceitou o meu convite, o meu desafio, no fundo, para nos falar precisamente da questão de ser comissário, mas não é comissário qualquer, é um comissário de Fórmula 1 e até de MotoGP. Por isso, Nuno, sem mais demoras, mando-te um abraço. Agradeço a tua e a tua disponibilidade. Espero que me estejas Eu é que agradeço. Estou ótimo. Eu é que agradeço. Perfeito. Então, muito bem. Então, Nuno, para quem não conhece o teu trabalho, lembra que tu estás, de facto, a colaborar, e aqui também posso deixar essa possibilidade em aberto, porque vais-me responder se será assim ou não. Tu colaboras, pelo menos que eu conheça, no AIA Motor Club, mas estás a colaborar com mais algum clube? Porque vamos falar essencialmente do AIA Motor Club. Não, estou só no AIA Motor Club, colaboro só com eles como comissário. Apesar de poder fazer noutro clube qualquer, não é? Mas neste momento estou ligado a eles, é onde gosto de trabalhar, é onde me dá prazer, ao fim e ao cabo será isso. É onde eu gosto. Então vamos falar disso especificamente. No caso concreto, Nuno, porque percebo que tens aí de facto um gosto particular por ser então comissário, aquilo que eu te perguntava é como é que surge, porque há pessoas que, vamos lá, estão ligados de várias maneiras, ou que são participantes, organizadores, mas a ser a nível de comissário, como é que acontece na tua vida? O que é que aconteceu para tu dizeres, é isto que eu quero fazer, vamos a isso e vamos começar a ser então comissário? Exato, foi uma coincidência. Eu fui ao Algarve ver uma prova do Campeonato Mundial de Superbikes, talvez em 2017, penso eu. E por coincidência encontrei um amigo, o Duarte Justo, que está ligado, é um veterano dos comissários, vamos lá, é uma pessoa ligada ao AIA Motor Club. E pronto, falámos um bocadinho sobre a questão dos comissários, que eu não conhecia, e ele lançou-me o convite, o desafio, vamos lá, para fazer uma prova. E assim foi, fiz a primeira prova, a convite dele, uma prova do European Le Mans Series. Desculpa lá, mas sim, nunca tinhas feito nada relacionado com isso? Ou aqui, por exemplo, aqui no cartódromo de Évora, às vezes uma brincadeira numa prova, chega-te ali à frente, está aqui a bandeira ou qualquer coisa? Nada. Não. A tua primeira experiência foi mesmo essa? Sim, apenas entusiasta de automóveis e de motas, de desporto motorizado, ao fim e ao cabo. De resto, na pista nunca tinha feito nada. Portanto, para mim foi novidade, foi uma experiência nova. Não conhecia nada, estava mesmo a zero. Conhecia o desporto em si, não é? O desporto automóvel. Claro. Foi tudo... E fazias uma ideia das bandeiras, pronto, isso com qualquer um percebe se há a bandeira amarela do perigo, vermelha para acabar tudo, a bandeira de xadrez. Agora, no teu caso, o que é que fizeste logo na primeira prova? Esse teu amigo te convidou, esse veterano? Sim. Portanto, como disse, fui fazer o European Le Mans Series, uma prova de 4 horas, não é? No AIA. Devo lá ter estado também. Exatamente. Fiquei no pit lane. Fui comissário de pit lane. É muito interessante, gostei muito. É uma experiência única. No pit lane, nós estamos mais ligados à parte das boxes e do trabalho dos mecânicos e pronto, toda a atividade de boxes, não tanto com a parte da pista. Perde-se um pouco o contacto com a prova em si, com a pista, mas tem uma parte muito interessante que é a atividade das boxes, que é espetacular, não é? E com função de quê? De fiscalização ou de prevenção? Sim, fiscalização essencialmente. Eu, no caso, no pit lane pode haver várias atividades. No meu caso, fiquei ligado a uma box, foi-me atribuída a uma box, vamos lá, de uma equipa, e a minha atividade era verificar se tudo estava a correr conforme os regulamentos. Ou seja, se eram cumpridos tudo o preceituado no regulamento, não é? Se não infringiam nenhuma regra e tudo isso. Por acaso até houve uma infração e foram penalizados, mas isso foi um à parte. Detectaste tu, foste tu que detectaste. Sim, exatamente. Uma pequena infração, vamos lá. Mas foram penalizados.
A partir daí ficaste a perceber o que era, mas pronto, se calhar é aquela muito bom, muito engraçado, mas não pensaste em continuar. Quando é que acontece de facto? É por terem gostado do teu trabalho, por teres conseguido detectar essa falha que te ajudou a perceber que tinhas ali de facto alguma vocação? Não, o trabalho de pit lane é muito interessante e acaba por ter outro interesse para quem gosta do desporto automóvel. Nós estamos muito próximos das equipas e muito próximos dos pilotos, dos chefes de equipas e dos mecânicos. Vemos toda essa atividade que na pista não se vê, não é? Acaba por ter um interesse acrescido. Não tanto com a prova em si, mas com a proximidade que temos à equipa e ao piloto, se calhar aos nossos ídolos, entre aspas, não serão, mas pronto, àqueles pilotos que nós estamos habituados a conhecer na televisão e a ver. Pronto, fui seguindo, acabei por não ficar muito ligado ao pit lane, porque acaba por ser uma atividade muito exigente. Nessa prova, por exemplo, de 4 horas, nós estamos de pé horas seguidas, não é? Ali ao lado da boxe e a ver toda a atividade e tudo. Depois passei para a pista. Mudei Na de mesma atividade. prova ou no caso do Não, desafio? naquela prova Vai a foi moto. só pit lane. Naquela prova foi só pit lane. Porque ali, só aqui para perceberes, não convém andar a saltar de pista para o pit lane, para outras áreas, porque ao fim e ao cabo tem que haver alguma especialização. O comissário tem que perceber aquilo que está a fazer e ter alguma experiência, não é? Ou adquirir alguma experiência. Portanto, eu fiz, gostei, sim senhor, mas depois passei para a pista e acaba por ser onde me sinto melhor, porque consigo acompanhar a prova e consigo ver aquilo que eu gosto, fundamentalmente, que são os carros a rolar, vamos lá. E então dá-me outro prazer. E aí surge o quê? Surges tu a dizeres gostei disto e convida-me mais vezes que eu venho, são eles que dizem, não, sim senhora, tu tens aqui de facto algum jeito e dás-nos de facto uma grande ajuda, vem mais vezes para vir para a pista. Como é que foi depois o passo seguinte? Naturalmente Acabou teve por que haver ser aqui uma de ambas as negociação. partes. Não é? Eles precisam de pessoas na pista, como é óbvio, para organizarem as provas, e eu gostei e disse, pronto, contem comigo, porque foi uma experiência que eu quero repetir e gostei bastante. E a partir daí fiz já algumas dezenas de provas. Né? O ano passado, porque tivemos a questão do Covid, né? Mas há 2 anos fiz praticamente todas as provas do AIA. E para ti tem que ser de facto algo mais que uma paixão para te fazer sair do conforto de casa. Estamos em Évora, estamos a mais de 300 quilómetros, seguramente, que seja até ao Haia, para te fazer deixar casa, para passares um fim de semana aqui em equipa e depois voltares cansado. Portanto, faz com que tu, nesta altura, tenhas a percepção de facto que gostas bastante daquilo que fazes. Sim, para mim é essencialmente uma paixão. Não vejo outro motivo que não seja uma paixão, porque apesar de haver um pagamento pelo serviço prestado e tudo mais, esse pagamento é insuficiente para quem vai de Évora e quem faz esses 300 quilómetros, não é? Portanto, não é pelo dinheiro, é sim pela paixão e por uma grande paixão pelo desporto automóvel. Pela a possibilidade de estar próximo das máquinas e dos pilotos e tudo isso. Acredito É que isso. tenho a certeza que sei do que estás a dizer. Olha, mas obrigaram-te a ter algumas formações à distância, porque com certeza o nível de exigências para provas serão diferentes conforme a prova que seja. A ti obrigou-te a uma formação contínua, embora à distância, ou obrigaram a fazer a coisa presencialmente e vais umas horas antes Não, treinar? tive formações presenciais, porque na altura, felizmente, ainda não havia Covid, não é? E então as formações foram presenciais. Tive algumas formações presenciais e depois houve algumas formações, agora já com a vinda da Fórmula 1 e do MotoGP, tivemos que ter formações mais específicas para estas provas, não é? Tem a sua especificidade e uma importância maior. Não é que as outras provas não tivessem importância também. Mas pronto, estas têm algumas especificidades que temos que ter outra atenção, não é? Ou mais atenção. E essas formações que estavas a dizer também foram lá no Autódromo Nacional do Algarve, dias antes da realização, por exemplo, da MotoGP? Sim, foram sempre cerca de 15 dias, a um mês antes da realização das provas, quer do MotoGP,
era da Fórmula 1, sempre uns dias antes. Mas houve outras formações, entretanto, formações genéricas, não específicas para nenhuma prova, mas genéricas, de bandeiras, pronto, sei lá, de extintores e tudo isso. Houve algumas formações, sim. Oh, Nuno, e em relação a estas provas que tens disputado, tens posto fixo? Sabes qual é o teu posto onde vais estar? Ou é tirado à sorte entre todas as equipas? Porque eu acredito que toda a gente queira ficar logo na curva 1. Será aquela que tem mais ação? Digo eu. Exatamente, é. Não. Por vezes há comissários que acabam por ficar sempre nos mesmos postos. Eu, curiosamente, na Fórmula 1 e no MotoGP, fiquei sempre na curva 9, na famosa Craig Jones. Isto porque, como estava formada a equipa daquele posto, optou-se por manter nestas provas sempre aquela equipa. E o mesmo posto e a mesma posição. Não há, como é que é de explicar? Não há postos de ninguém é dono de nenhum posto, ninguém tem um posto fixo. Vão rodando. Eu já fiz... Mas há sorteios ou não? Já agora, pedra, Não. papel e tesoura? Não. Quer dizer, eu quero acreditar que não, porque eu não estou lá quando os postos são distribuídos. Não é? Eu quero acreditar que é Quando um lá posto chegas já sabes aleatório. para onde vais, é isso? Claro, sim, quando lá chego, por norma, também há um pouco novidade. Nós não sabíamos, chegávamos lá e tínhamos uma lista afixada com os nossos postos. Só sabíamos na manhã, quando lá chegávamos, na sexta-feira, qual era o nosso posto. Com estas novas regras, quando nos convocam, já dizem qual é o nosso posto e pronto, já sabemos onde é que vamos ficar. Mas é novidade agora destes novos tempos. Muito bem. E explica-me lá, Nuno, tu tiveste participação ativa então no MotoGP, por aquilo que eu percebi também, estás-me a dizer que foi na curva do Craig Jones, é a curva onde o Miguel Oliveira também sai. Exatamente, saiu um pouco acima do meu posto. Infelizmente Foi acima. Ok. viu cair, mas pronto, ficou bem. Mas foi acima, Exatamente. foi a seguir à curva, eu estava antes da curva, ligeiramente, praticamente em cima da curva, e ele caiu após a curva. Saiu. E como é que foi preparar o vosso trabalho para a MotoGP? Porque assim já vamos falar de Fórmula 1, mas a MotoGP, que serão naturalmente com testes mais, eu não sei, direi que serão mais exaustivos e mais intensos devido ao risco inerente das motos, embora existam em todas as competições, mas as motos se calhar um bocadinho mais. Foi algo diferente a preparação para a MotoGP deste ano? Não, ao fim e ao cabo, só temos que ter mais atenção porque a prova é muito mais exigente, não é? Mas é uma prova de motas, como seja um campeonato nacional que já tínhamos feito, um campeonato europeu. Nós já tínhamos essa experiência, não é propriamente novo. Nós sabíamos como trabalhar numa prova de motas. Não foi nada muito específico. O facto de ser um MotoGP só tem um mediatismo maior, não é? E é televisionado, é transmitido em direto, portanto há que haver certos cuidados que não se põem, se calhar, em provas que não são transmitidas em direto. Mas isso tem mais a ver com a nossa postura do que propriamente com a intervenção na prova. Porque a intervenção acaba por ser idêntica a um campeonato nacional de velocidade. Não tem grandes diferenças. É A tua igual. função no posto, tinha especificamente alguma função? Sim, eu estava na parte de intervenção. Ou seja, os postos dividem-se nestas provas, nas mais pequenas não, mas vamos falar desta, MotoGP especificamente, dividem-se entre bandeiras e intervenção. No posto de bandeiras estão 2 pessoas por norma, e são esses que mostram as bandeiras, a amarela, a vermelha, as azuis, ficam sempre nesse posto, por norma, não é? Não rodam. E depois, no mesmo posto, ou no caso do MotoGP até era um posto com uma numeração diferente, seria um novo posto, sem a tal casinha onde estão as bandeiras, está uma equipa de intervenção de 4 elementos. Essa equipa de intervenção, no MotoGP, não havia nenhuma especificidade entre os elementos. Fazem todos intervenção. Pronto, nós depois é que, logo na manhã, tentávamos combinar mais ou menos qual era a atividade. Quem é que pega no extintor, se for necessário, quem é que sai para levantar a moto, quem é que vai ajudar o piloto, sem tocar no piloto, como é óbvio.
Quem é que foi aquela barreira de proteção, não é? Que nós vemos no MotoGP, que é Exatamente, os obrigatório. Dr. Barriers. Portanto, isso está coordenado entre nós, entre os 4 elementos. Se houver essa necessidade, se o piloto ficar, por exemplo, caído em pista, se não se levantar de imediato, tem que sair alguém logo com essas barreiras. E isso está coordenado entre nós, os elementos da intervenção, não é? Saem logo, um sabe que pega logo na barreira e sai, o outro sabe que tem que pegar no extintor se houver um princípio de incêndio. Portanto, nós coordenamos essa atividade entre nós. Não há, no MotoGP não há nenhum elemento específico para fogo, para qualquer tipo de intervenção mais específica. MotoGP, E como é que foi o fim de semana? Como é que foi o teu fim de semana a nível de MotoGP? Foi muito interessante, não é? Foi muito interessante porque é ver máquinas fenomenais, não é? A rodar na pista, com pilotos também eles de exceção. E então foi muito bom vê-los rodar ali. E para quem já tinha... Fixaste... Diz. Não, estavas a dizer, quem já teve, já tem o quê? Quem já teve a experiência de campeonatos nacionais e campeonatos europeus de velocidade, nota-se uma diferença enorme de andamento. São máquinas completamente brutais mesmo, brutais. Houve algum piloto que tenha surpreendido desta nova geração? Porque estamos a falar, a MotoGP tem mais, naturalmente, mediatismo, Sim. mas as Moto2 têm corridas interessantíssimas, como vimos, com sim, a família, sim, claro, neste caso claro. o apelido Lovis, e também a Moto3. Houve, assim, algum piloto daqueles que tenham surpreendido e que foi lá agradecer no vosso posto por terem estado lá? Não, quer dizer, nas motas eles acabam todos por agradecer. Ao fim e ao cabo, eles gostam que nós lá e estamos lá para eles, não é? Eles agradecem quase todos, tirando alguma exceção. Se bem que os mais novos agradecem mais. Moto 2 e até Moto 3 são mais expansivos nos agradecimentos aos comissários. É curioso. Mas todos eles são simpáticos e agradecem sempre. E nós, no final de cada prova, vamos à pista, à linha da pista e vamos aplaudir os pilotos. É um momento bonito. É muito interessante. Já temos visto nas filmagens e, de facto, resulta muito bem. Avançando para a Fórmula 1, porque este ano tivemos a alegria de ter a Fórmula 1 em Portugal, não há alegria de ter público, ao contrário do que aconteceu no ano passado, que houve possibilidade de pessoas estarem próximas desta emoção. Este ano não houve público português a poder assistir ao Grande Prémio, vimos através da televisão, mas este ano, e pergunto aqui especificamente essa questão, este ano havia a inauguração de um novo sistema de bandeiras eletrónicas, vamos dizer assim, um novo mecanismo de aviso dos pilotos. Obrigou a algumas alterações dentro da tua equipa com este novo sistema? Sim, este novo sistema trouxe a obrigação de formação. Portanto, houve elementos específicos, eu não, no meu caso não, porque continuei na intervenção, mas na parte de quem estava nas bandeiras e quem tinha os semáforos na sua zona, teve que ter formação para utilizar as consolas. Portanto, teve que haver uma formação muito específica e havia pessoas, sim, dedicadas só à utilização da consola do semáforo. Aí sim houve essa formação. Muito bem. E em relação à Fórmula 1, aqui pergunto também, porque nós sabemos que os carros também têm uma componente elétrica, não é? Para vocês têm instruções próprias para quando tiverem que tocar num carro, tenham que ter algumas cautelas específica por causa da questão elétrica, de prevenção de choques? Sim, isso nós tivemos formação já o ano passado, por causa da vinda da Fórmula 1, tivemos uma formação muito específica só para a Fórmula 1, e aí sim foi explicado o sistema de recuperação de energia que os carros têm, que se torna um pouco perigoso, não é? Para a nossa intervenção, se tivermos que a fazer junto do veículo. E tivemos essa formação que nos indicava que no roll bar do carro existe um sistema de luzes que nos alerta se podemos tocar no carro ou não. Não é? Se estiver, por exemplo, vermelho, não podemos tocar no carro. Estão umas luzinhas por cima, por baixo da câmara e por cima da zona da cabeça do piloto? Sim, mesmo por cima da cabeça do piloto. No roll bar é uma luz que está vermelha, ou se estiver vermelha só podemos tocar no carro, por exemplo, nem com a autorização do Race Control, mas temos que informar o Race Control que a luz está vermelha e supostamente... E ninguém mexe. Ninguém mexe, exatamente, por causa da energia, do sistema de recuperação da energia, torna-se perigoso. Nós, inclusivamente na Fórmula 1, há outro elemento específico, nós temos que usar umas luvas por causa da alta voltagem.
já prever essas situações. Por exemplo, se o carro estiver verde, se a luz do curse estiver verde, nós podemos tocar no carro, mas temos que o fazer sempre com as luvas. Com as luvas, porque continua a haver elementos que podem ter alguma carga elétrica e torna-se perigoso para a nossa intervenção. E quem é que comanda essa luz? É o piloto que carrega num botão para neutral e depois transforma? É a direção de corrida? Explica-me lá como é que isso depois é alterado. A luz é automática, não é? A luz funciona conforme o funcionamento do automóvel. Mas depois, quem põe em neutro ou não, será o piloto. E será Mas para passar a verde, é quando o motor se desliga? Quando é que passa a verde? Sim, será quando o motor se desliga. Será quando o sistema já não está em recuperação, não está a acumular energia, vamos lá, e o piloto desliga o motor, corta a energia. E aí sim, aí passa a verde. Bem. E diferenças que sentiste no teu trabalho do ano passado, portanto, da primeira intervenção, podemos dizer, da Fórmula 1, mas no Autódromo Internacional do Algarve para este ano, que já é o segundo, já é repetição e, portanto, as coisas já estavam mais obrigadas. O que é que notaste, não só a nível dos pilotos, a nível da organização, a própria Fórmula, não sei, a nível da Fórmula 1, o que é que mudou, o que é que te percebeste que mudou? Ao fim e ao cabo, o ano passado correu bem. E este ano, igualmente, correu bem. Não houve, assim, grandes diferenças. A única diferença de notar será o Verstappen que não gostou da pista. Pronto, isso foi o único pormenor de notar. O resto correu tudo bem e a nossa intervenção foi excepcional. Toda a organização gostou do trabalho dos comissários. Não houve falhas assim de maior. Correu tudo bem. Mesmo o safety car com modelos diferentes e cores diferentes, trouxe só um colorido também diferente para esta prova. Sim, os safety cars trouxeram outro colorido, claro. Estas máquinas, que ao fim e ao cabo aquilo acabam por ser máquinas. Até mesmo um carro médico. É um gozo vê-lo em pista. E estas verificações antes da corrida também, vocês têm que estar, vamos lá, para essas verificações, para se abrir a pista, vocês, no teu caso, tinhas que estar no autódromo a que horas? Para um grande prémio que começou às 3 horas, às 15. Ora bem, nós penso que este ano, o ano passado chegávamos mais cedo porque tínhamos que entrar no autocarro em Portimão e o autocarro nos transportava para dentro do autódromo. Este ano, como não havia público na Fórmula 1, parávamos o carro fora do autódromo e íamos de autocarro para os postos. Portanto, o autocarro pegava-nos fora do autódromo e distribuía-nos na pista logo diretamente no posto. Penso que era entre as 6h30 e as 7. Penso que era Já dentro tinhas disso. lá estar. Sim, que já lá tínhamos que estar. Porque depois há todas as verificações, temos que ver se está tudo bem com o nosso posto, temos que ver se a pista está em condições, se o nosso setor está perfeito, não é? Porque tem que estar tudo perfeito. E então temos que ir cedo e estar tudo a postos quando for portanto, a abertura da pista. Vamos lá, a inspeção. A inspeção, quer seja a inspeção médica ou a inspeção de pista do diretor de prova. Bem, minha última questão sobre o teu trabalho de intervenção, pergunto, tu tens de ter também vassouras. temos. E são muito usadas. Pois é, isso que eu estava a pensar. São bastante usadas porque a Fórmula 1, essencialmente a Fórmula 1, eu falo se calhar mais com a Fórmula 1 porque é a minha paixão, mas a Fórmula 1 tem uma exigência muito grande com a pista e não pode haver nenhuma pedrinha, nem nada na pista. Nós temos que estar constantemente, cada vez que os carros param, nós temos que ir para a pista, limpar tudo, tirar todos os bocadinhos de borracha que ficam na pista, pedrinhas que os carros às vezes transportam, né? Aquela gravilha. Temos que limpar tudo e a utilização das vassouras é essencial, claro. Somos também agentes de limpeza da pista, claro. Claro que sim. Em relação àquela tampa de esgoto que saltou nos treinos, não foi no teu posto? Não, foi mais à frente do meu posto. Mas isso foi, quer dizer, os carros são muito só potentes. Por causa dos Fórmula 1, não é? Foi só por Sim, dos Fórmula 1 que só aconteceu com os Fórmula 1. As grelhas estão muito bem fixas. Mas os carros têm tanta potência que ao passarem pela grelha acabam por soltá-las. E foi o que aconteceu. Trazê-los agarrado ao solo. Trazê-los agarrado ao solo fazem que tenham uma força muito claro, grande. claro que sim.
Muito bem. Nuno, para terminarmos este apontamento, porque percebi que tens aí paixão, brilho dos teus olhos, vê-se aqui os teus olhos a brilhar quando falas desse É, trabalho e da Fórmula 1. sim, sim. Tu, neste caso, perguntava-te a nível de futuro, é a coisa que queres continuar a fazer no teu posto ou queres procurar outro tipo de trabalho? Começaste, como dizes muito bem, a nível das boxes, depois passaste para a Sim. pista. Tive Haverá também no ainda Race Control, zonas não referi, tive no Race Control também, não é? Ainda fiz parte noutras durante outras um ano, ocasiões, sim, durante um ano estive no Race Control. mas não trocas a pista por nada? Não, quer dizer, é tudo interessante. O Race Control é muito interessante, o pit lane é muito interessante, mas o trabalho de pista, para quem gosta das máquinas, é essencial. Não, não o troco, não, não o troco. Agora, E percebo, todos os setores são interessantes e têm a sua especificidade, mas quem gosta de máquinas é a pista. e pode ser que para o ano te calha curva número 1, é a curva mais desafiadora ou não? Para Sim, o teu sim, trabalho? sem dúvida, e é talvez das mais interessantes, porque é um ponto de luta entre aspas, né, entre os pilotos, é um ponto de ultrapassagens, é um ponto de travagem, de grande travagem, de grande desaceleração. É muito interessante, com certeza, a curva 1, sim. Sem dúvida que Muito sim. bem. E dos kits que tu tens que levar a nível pessoal para uma prova como estas, inclui-se aqui a proteção solar, não é? Porque estamos no sol, estamos no Sim, Algarve e nota-se na sim, tua cor, portanto, é que isso que eu ia não dizer. estando a chover. Como vês, a minha cor está bastante bronzeada, mas só do pescoço para cima. Uh, porque eu esqueci-me no MotoGP, esqueci-me do protetor solar e então notou-se logo aqui. Mas sim, é essencial porque são muitas horas ao sol, não é? Praticamente o dia todo ao sol. É essencial termos uma boa proteção e depois tudo que tenha a ver com a nossa proteção desde chapéu, calçado confortável, por exemplo, e temos depois o equipamento, que é as calças e a t-shirt ou o corta-vento. Portanto, isso tudo faz parte do nosso equipamento. E E garrafa de agora, água para beber muitas vezes por causa dessa muita situação. água, sim, muita água, sem dúvida. E então, em tempos de mais calor, é essencial termos muita água. E agora, a comida, não é? Porque noutros tempos, há 2 anos, tínhamos a possibilidade de vir ao refeitório e quem quisesse fazia a sua refeição, ter um bom refeitório, não é? Com Conheço, sei várias. perfeitamente o que estás a dizer. Pois, exatamente. Agora não saímos simplesmente do posto. Portanto, temos que ir com o equipamento todo e completamente preparados para um dia inteiro no posto. Nós passamos um dia inteiro no posto, temos que levar comida, bebida, tudo isso. Agora torna-se mais exigente e mais cansativo também. Muito bem. Uma última pergunta para a despedida. Tu disseste logo no início que, apesar de estares a trabalhar com o AIA Motor Clube, não tens a exclusividade, portanto, só para esse clube. Portanto, estás disponível se aparecer um convite e se disserem que precisam de elementos, por exemplo, para o Estoril, não é? Que nós sabemos que vão ter, por exemplo, o WTCR, em substituição, Uhum, infelizmente, de Vila Real, que é um circuito fantástico e que já tive a ocasião em claro. 2018 de ver lá provas. Se for necessário, é uma coisa que tu também estarás disponível. É só chamarem que tu vais, não há um compromisso firme, isto é, tem que ser, neste caso, o AIA Motoclube ser convidado para depois mandar os elementos, ou tu tens autonomia para tu próprio fazer Não, isso. Agora, tenho essa autonomia, claro. Posso ser comissário em qualquer ponto do mundo. Vamos lá. Não há uma exclusividade com o AIA Motor Clube. Apesar de ser a minha casa, eu considero o Autódromo Internacional do Algarve a minha casa, não é? Foi onde aprendi, foi onde me ensinaram. Portanto, será a minha casa e onde eu gosto de estar. Mas não me importava de ir ao Estoril, ao Vila Real, ou seja, onde for, outra pista. Ou mesmo ao Mónaco, por exemplo. olha, porque não? Boa ideia. Aí também vou Exatamente. contigo para te levar as tuas coisas, vou para ter Então, o ajudante e da moto. vamos, e vamos. Claro que sim, claro que sim. Era um prazer. Muito bem, Era um... claro que será. Enorme, enorme prazer estar de facto nessa pista mítica. Da minha parte, Nuno, está completamente esclarecido. Era importante perceber o vosso trabalho, dar-te os parabéns Claro. por aquela tua persistência em continuar. Seria fácil desistir, não há nenhum Sim, compromisso, era só chegar lá claro. e dizer não vou, mas não, tu estás lá, estás presente, fazes estes quilómetros, percebi que é de facto uma grande paixão e É. espero ter a ocasião de nos encontrarmos em pista para mais uma vez te entregar os parabéns, mas pessoalmente, por este teu Claro que trabalho. sim. Um grande abraço, Nuno, Iremos e obrigado por encontrar-nos. esta ocasião. Um abraço e obrigado. Um abraço. Obrigado, uma boa noite também, Nuno. Até breve. Obrigado. Obrigado.